pelo poder da cocriação, com o poder crístico que habita em mim, eu cocrio as curas físicas e determino a ativação das memórias celulares, para que juntas decretamos o interrompimento de qualquer processo de deteriorização e envelhecimento do sistema físico. E peço também para desativar as memórias de doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais, financeiras e afetivo-sexual. Peço para ativar e reconectar os 12 códigos do DNA para que eu possa atingir e compreender os 12 níveis superiores de conhecimento espiritual, que estabeleça de forma harmoniosa e ordenada o crescimento da glândula pineal para que eu possa atingir as esferas mais altas de conhecimentos superiores e colocar em marcha o processo de ascensão gravado em meu DNA. Amém. Bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui com o nosso Despertar da Alma. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcos. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Postas bom dia, à o prova Wagner, hoje. que está lá, a Stephanie. Bom dia, a Sandra também. Então, bom dia a todos vocês. Que todos tenham um dia abençoado e que possa ficar em paz, né? Isso mesmo. Antes Tá difícil, né? Mas... Para a gente começar, Cleusa, até queria colocar uma frase que eu destaquei, né, aqui no programa, que é: os problemas são despertadores que tentam nos acordar para a vida. Aproveite para acordar logo antes que o próximo despertador faça mais barulho. Então, é um ditado indiano, quem falou foi o Roberto Chiniachik. É isso mesmo, porque os problemas a gente não se livra dele. Todo dia você tem um te desafiando. Por quê? É só a gente pensar que não é um planeta escola. Então, quando você vai na aula, todo dia a professora não dá uma lição ali, ou se for de matemática, um problema para a gente resolver. Para resolver. Né? Então, a vida é isso. Então, a vida aqui na Terra, desde que você assume a responsabilidade de evoluir aqui, porque nós temos a responsabilidade de evoluir a nós e ser exemplo para outros. Agora, quando você fica querendo evoluir o outro e esquece de você, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Que é o que a gente sempre fala, né? Por isso Primeiro cuida de você para depois você poder cuidar dos outros. Por isso que Jesus ele dizia, um cego não guia outro cego, né? Então, então você vê que lá atrás ele já sabia disso. Já, então primeiro a gente tem que cuidar de nós, tem que olhar para nós, porque nós vamos refletir no entorno, porque tem o magnetismo, né? Que nós emitimos constantemente essa energia. Querendo ou não, você atinge o outro. Então, se você tem, até nas cartas de Cristo, tem lá na carta 4, onde ele exemplifica assim: os seus pensamentos e as suas palavras, elas contaminam tudo que está à sua volta. Ali ele fala do elevador, do carro, das máquinas, de tudo que você está manipulando, a sua energia vai impregnar. Então, se você vive resmungando, criticando, reclamando, você vai contaminar tudo que está à sua volta. Então, por isso que a responsabilidade nossa é evoluir a nós. Então, eu não tenho que ficar ali querendo ditar para o outro o que ele tem que fazer. Eu posso ser exemplo para aquela pessoa, né? Porque e a pessoa tem que ter a sensibilidade de também
querer, observar, né? Querer, observar. Então, por isso que o primeiro atributo do amor é o silêncio. Aí nessa frase você falou que se não resolve o problema, vem os barulhos. O barulho vai ficando maior, né? Porque quando não tem amor, então a sua vida vira um barulho em tudo, né? Porque a gente teria que fazer o contrário, aquecer o coração e esfriar a cabeça. Só que a gente esquenta a cabeça e o coração gelado, né? É o que a maioria vive hoje, né? Então nós temos que acordar, porque que nem São Germain diz, o tempo urge, né? Então as coisas estão muito aceleradas. E o que nós temos que fazer para dar o primeiro passo em busca dessa evolução e da ascensão? Porque pouco se fala sobre a ascensão. Só que a ascensão é ela que dá qualidade ao sentir, ela que dá qualidade ao coração. Porque a evolução, ela comanda o raciocínio. A ascensão, ela comanda os sentimentos. Então, as duas têm que caminhar juntas. Por isso que a lei do ritmo, ela mostra tudo que está em cima está embaixo, né? Elas têm que caminhar num ritmo, numa sintonia. Um processo conjunto, né? E é interessante você falar isso porque, às vezes, nas aulas, nos cursos que a gente tem lá no espaço, que você dá online também, tem muita gente que tem muito conhecimento, quer dizer, são pessoas que até a gente pode dizer que são evoluídas, assim, Sim. no seu conhecimento, né? Então, assim, elas conhecem muito, elas sabem muito, mas o sentimento ainda é de uma criança lá, como a gente sempre fala, né? E assim, fazendo birra, né? Querendo atenção. E o conhecimento sem amor, ele vira ego. Aí ele é perigoso, porque a pessoa pode prejudicar o outro, né? Por conta desse conhecimento, para se engrandecer, né? Sim, aí eu volto a falar de Jesus de novo. Lá nessas cartas de Cristo, ele alerta. Quanto mais espiritualizado você for, quanto mais conhecimento você tem, mais poder a sua palavra tem. Então, cuidado com o que você fala, porque aquilo se materializa. E ele cita aquele exemplo da figueira, onde ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Então, é ali que ele fala do poder quando você já adquire um certo grau de evolução, né? Então, por isso que tem que olhar os sentimentos. A gente sempre fala nos cursos de Reiki, né? Que tem lá que Sim. o som, ele tem um poder, né? Então, assim, ele reverbera nas pessoas e no ambiente, né? Sim, por isso que o amor, ele é difícil, porque como ele é silencioso, ele vai reverberando de uma forma sutil, né? E o barulho, não, ele reverbera ensurdecedor, né? Incomoda também, né? Incomoda. Então, Marcos, a gente falando tudo isso, hoje nós vamos falar um pouco da autoestima, porque um dos maiores problemas da humanidade é esse. Mas antes, a gente vai passar os telefones, porque muita gente reclama que a gente só fala passa... pouco o telefone. Fala pouco, só passa o telefone no final. Então, a gente vai passar e já para as pessoas que quiser já estar ligando para a Stephanie ou para a Sandra também, para agendar online ou presencial, né? Para que elas possam já explicar e se você quer agendar para dar esse primeiro passo. Porque se você não for em busca do autoconhecimento, para entender o grau de baixa estima que você tem, então você vai passando a vida inteira ali naquela reclamação, É só a gente observar a televisão, né? Aí você vê aquelas filas enormes de gente na busca de atendimento médico. E o que você ouve ali? Só reclamação. Só reclamação, só lamentação. Aí você
pensa assim, se essa pessoa buscasse um pouco mais de conhecimento, principalmente o autoconhecimento, para que ela não precisasse tanto ficar nessa dependência de médico, de remédio, né? Porque não que não seja importante, que a gente tem que cuidar da da parte matéria, física, né? né? Mas quando você cuida do seu interior, quando você cuida da sua alma, quando você cuida do seu campo espiritual, então o corpo físico ele vai se regenerando. Ele vai ali adquirindo um vigor. Claro que você vai envelhecer, isso é natural. Mas você envelhece com saúde, com energia, com lucidez. Por quê? Você está trabalhando os campos da sua vida onde vai adoecer, porque é onde que a doença começa? Na mente. Então, é no corpo mental que se começa a doença. A depressão mesmo é uma doença mental. E ela acaba afetando o físico também, né? Acaba afetando tudo, porque a mente, eu falo, é como se fosse uma gotinha de veneno, né? Que vai pingando nos seus órgãos. Chega uma hora que aquele órgão está tão fraco que ele não tem força para reagir, aí a doença se instala, né? Aí já é tarde demais, Já. né? Então é isso que falta para o ser humano: autoconhecimento, autoestima, entender quem ele é, o que ele veio fazer nesse planeta hospital-escola, qual é o papel dele aqui, quais os caminhos que ele tem que percorrer. Então, o mapa, tanto astral como numerológico, ele dá esses feedback para a pessoa começar a entender ela, né? É o primeiro passo, né, Cleusa? Sim. O primeiro passo é você entender qual a sua função aqui nesse planeta. Por que que você decidiu vir para cá? Porque, às vezes, mesmo contra a vontade daquele espírito, ele sabe tudo que ele vai ter que viver aqui. Fala que a gente escolhe, né? Sim, e principalmente pai e mãe, né? Que é a mola mestra nossa de sucesso e prosperidade. Então, vou passar os telefones rapidinho para os ouvintes. O telefone para falar com a Stephanie, que é agendamentos online, tirar dúvida, pode ser até os presenciais também, né, Cleusa? Sim. É o 913 16 2396. Vou repetir. 913 16 2396. E tem o outro telefone também, para quem quiser marcar a constelação familiar ou a terapia quântica presencial, né? Uhum. É o 985 55 6364. 985 55 6364. E para quem quiser fazer o mapa astral ou tirar dúvidas de mapa comigo, alguma coisa, é o 985782382. Esse telefone e o WhatsApp, só mandar o WhatsApp que eu respondo. Eu também. Se você quer mandar uma pergunta para mim ou quer alguma informação, é o 940 32 8391. Aí depois do intervalo eu vou passar também um telefone lá de Mairiporã, que aí eu tô abrindo a agenda lá segundas-feiras. Então lá a pessoa vai falar com a Mari, que ela agenda para você. Depois eu passo o telefone na segunda meia hora do programa. E lembrando também que o nosso programa pode ser visto no YouTube, né? No seu canal, Cleusa Cirilo. Só buscar lá no YouTube. Sim. E todos os programas que a gente está fazendo agora tá indo para o ar, né? Tá, então aí as pessoas podem ficar mais inteiradas dos assuntos que a gente comenta aqui, né? Isso mesmo. Então vamos falar da autoestima. Então, por que que esse é um mal da humanidade que já vem de vidas e vidas? Então, a baixa estima, ela começa na infância.
Então, à medida que aquela criança vai sendo educada, orientada, a forma como você se dirige a ela vai despertar autoestima ou baixa estima. Então, a criança que é muito repreendida pelos erros, ao invés dos pais ensinar que é natural errar, só que a gente tem que estar atento para não cair no mesmo erro, né? Não, os pais repreendem, às vezes falam, é burro, você não sabe nada. Por quê? Também é culpa dos pais? Também não, porque eles também foram criados assim, né? É aquilo que a gente fala, né, das heranças familiares, né? Você vai Sim. replicando um comportamento que você recebeu. E ali começa vários sentimentos de depreciação, não merecimento, a pessoa não se sente digna, ela se sente indigna, não merecedora, como se ela fosse uma pessoa incapaz, que ela não tem a capacidade de fazer aquilo, então ela acha que o outro tem e ela não. E Então, isso é complicado, porque depois, na vida adulta, a gente sempre vai ter que tomar decisão, vai ter que fazer sim, as nossas escolhas. por isso que muitas pessoas elas se acham incompetente, desajeitada, né? Tem pessoas que falam, eu não tenho jeito para isso, né? Eu sou incompetente nisso. Então, tudo isso são características da baixa estima. E a baixa estima, Marcos, já vem lá desde do começo da humanidade. Por quê? O campo religioso também contribuiu muito com isso, que falando que nós não, a gente é pecador, que a gente é indigno, né? Que nós não somos nada. Então isso foi deixando o ser humano diminuído, porque exaltou Deus. Eu falo Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai primordial. Mas é a mesma coisa, Mateus mesmo fala lá no livro dele, vocês que são maus, se seu filho pede um pão, você daria ele uma pedra? Ou se ele pede um peixe, você daria ele uma cobra? Então, quanto mais Deus que ama nós acima de tudo, né? Então, como que Deus iria julgar nós indigno dele, né? É uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Sempre lembrar, nós somos filhos dele. E se ele permitiu que a gente pudesse vir nesse planeta hospital-escola, é porque ele sabia que nós temos inteligência e capacidade para lidar com os desafios que essa vida material traz, né? Então, para você olhar você diante de Deus, imagine que você é uma parte dele. E somente quando houver o amor próprio, a elevação da autoestima, você vai encontrar essa partícula de Deus dentro de você, porque é o amor. Então, silenciosamente, você vai olhando para suas qualidades, vai olhando para a sua inteligência, para a sua capacidade de realizar as coisas e vai elevando o seu alto valor. Não ir para o ego, porque muita gente vai para o ego, a autoestima dele, ele acha que é aquilo, né? Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. A autoestima é você enxergar este valor que é inato. A gente já traz isso. Então, nós carregamos no nosso ser a inteligência inata. Pouca gente conhece. Quando você fala, a maioria não conhece. Tem muita gente que nem presta atenção, né? Então, a inteligência inata, ela comanda toda a química do nosso corpo. Ela comanda nossas células. É ela que traz para nós toda a renovação da biologia, porque está ligada ao nosso primeiro DNA,
a nossa primeira camada de DNA. Então, ali se encontra todo esse poder, essa força da nossa vida material. E ela comanda tudo isso. Tanto que ela já sabe que você vai adoecer sem você ter sintoma nenhum. Já começa o processo muito antes. Já. Então, eu falo assim, tudo isso a gente vai abrindo a nossa consciência para entender como eu funciono. Não é como você funciona, eu. Né? Por isso que você pode fazer 1000 terapias e às vezes não obter resultado. Porque não virou essa chavinha. Não, você não parou para pensar que você é responsável pela sua própria cura. Os terapeutas, nós somos facilitadores. O que a gente facilita? A tua compreensão. Porque eu posso ter adquirido um conhecimento antes de você e posso te auxiliar você a adquirir aquele conhecimento. E aquele negócio, né, Cleusa? Como a gente está do lado de fora, né? A gente não está envolvido nos problemas que essa pessoa traz. Sim. Então, a gente consegue enxergar alguma coisa que, às vezes, ela não vê. Como a frase lá daquele cliente lá que falou que quem chora não enxerga. É. E não enxerga mesmo, porque às vezes você não sabe como foi a infância daquela pessoa, como foi a gestação, para que ela traga nas raízes aquela dor, né? Até o vício é isso, o vício é um amortecedor, porque às vezes aquela dor já se originou na célula embrionária, né? Com a rejeição, a briga de pai e mãe, às vezes, por não querer aquela gestação. Então, aquela dor já vem na célula embrionária. E ali, de repente, aquilo floresce. E aí começa, a partir dos 14 anos, quando se tira a segunda venda, porque a primeira venda é tirada até os 7 anos. Então, até os 7 anos... aquela criança é inocente, né? Ela não tem, assim... Ainda ela é moldável, né? Aí, aos 7 anos, tira aquela venda, aí ela já começa a enxergar o mundo de uma outra forma. E, aos 14, tira a segunda venda. Então, por isso que muitos, a partir dessa idade, eles encontram os afins, né? Almas afins, que leva para o caminho do vício. E se a pessoa já traz aquela dor, aquela estima muito baixa, então, ao experimentar algo ali que dá alegria, que desperta uma falsa estima... Euforia, né? Aí ela vai para esse caminho. E aí ela não consegue enxergar o problema dela e ela vai sempre querendo tampar esse buraco cada vez mais, né? E aí, o que tem que fazer? Tem que buscar ajuda, porque sozinha a pessoa não consegue sair e não consegue enxergar. Porque quando você fala que é lá, né? Imagina, isso faz tanto tempo. Só que o inconsciente infantil, porque tudo é questão de consciência, né? Então, aquela consciência infantil, ela está retendo as dores, o sofrimento, ali o padrão emocional do pai e mãe que a gente herda. Então, esse padrão emocional, ele vai reverberar dentro de nós, porque você herdou aquilo ali. Você está reproduzindo lá na frente, e né? é inconsciente, você não tem consciência daquilo. É muito comum a gente ver lá no espaço gente que chega reclamando de mãe, né? Fala, eu odeio minha mãe. E principalmente uns casos a mulher fala, eu odeio minha mãe, aquela mulher não sei o quê. E ela faz exatamente... Ela repete exatamente os padrões da mãe, né? E o homem também, do pai, né? Também. E aí ele procura a mulher que rejeita a mãe, mas procura a mulher igual a mãe, né? É aquela coisa, né? A gente reclama, mas faz igual. Faz igual. Por isso que as constelações, elas vêm trabalhar isso. E eu trabalho com a constelação espiritual
exatamente para entrar nesse campo espiritual, onde tem muitos espíritos, principalmente ancestrais, que ficam manipulando os que estão aqui no momento presente para honrar e ser leal ao sofrimento deles. Então, isso é uma coisa que pode e deve ser trabalhado, que Sim, pode ser curado, né? Porque tem como fazer isso. Mas tudo é aquilo que eu falo, a pessoa tem que permitir, a pessoa tem que querer. Não é achar que vai lá o outro vai fazer milagre. Não, a resistência é a mesma, você vê, a mesma nossa inteligência inata, que comanda toda essa biologia do nosso corpo, comanda as células, ela às vezes não pode fazer nada, porque a gente cria uma barreira de resistência, até nós já comentamos aqui, né? E ali a pessoa não permite, então ela resiste. E nem a inteligência que é inata em nós, ela consegue atravessar essas barreiras, viu? Então fica a dica, né? É. Então vou repassar o telefone da Stephanie, que é o 913-16-2396, e dizer que nosso programa também está disponível no YouTube, né, Cleo? Sim, as pessoas podem se inscrever lá, né, que sempre recebe os programas novos. E falando também, o meu telefone é o 940-328391. E para tirar dúvida do mapa astral, é o 985-782382. E o telefone da Mari, 950503226. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.